E começamos a lição dessa terça-feira, cujo tema ou título é Princípio-chave para a vida. Bom, ontem a gente falou de Elias, que foi lá, conversou com Acabe, e aí falou da chuva, depois ele fugiu, aí ficou do lado do riachinho, aí vinha o corvo entregando para ele todo dia ali o seu sanduichinho, e ele ficou ali um tempo. Só que chegou uma hora que a água secou, o corvo parou de aparecer e ele precisava andar. E eu acho isso interessante, né? Por que ele não podia ficar ali? Por que ele não podia, né, continuar naquela situação já que estava agradável? O que eu percebo é que muitas vezes Deus seca uma bênção para que a gente possa progredir para receber uma próxima bênção. Muitas vezes, tudo aquilo que Deus queria nos ensinar naquele local, Ele já ensinou e eu já aprendi. Então, se você ficar ali, vai ser muito confortável, mas você não vai crescer. Então, para o seu crescimento, muitas vezes Deus seca o rio, some com o corvo, aí fala assim, Deus me abandonou. Não, Deus não está te abandonando. Ele só está te carregando para um lugar onde você vai aprender mais coisas. E foi o que aconteceu com Elias. Elias saiu daquele riachinho e encontrou com uma mulher viúva, esquelética, quase morta, com seu filho, uma pessoa improvável para ajudá-lo. E aí, algumas coisas, né? Primeiro que você precisa entender de que não existe improváveis para Deus. Segundo, que não existe ninguém que seja tão pobre que com aquilo que tem não consiga abençoar uma outra pessoa. E uma terceira coisa, se você tem coragem de dividir o que tem, Deus terá poder para multiplicar o que você precisa. Você entendeu? Olha quanta lição da fidelidade de uma mulher. Elias agora chega e fala para ela assim, olha, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze aqui para mim. Olha que interessante, ela só tinha ali alguns apetrechos, né? Alguns utensílios, não utensílios, mas uma farinha, aquela coisa lá toda, né? Que me faltou a palavra agora, para poder fazer o bolo. E era apenas para ela e para o filho, e depois tinha acabado. Aí agora Elias chega e fala assim, olha, você vai ter que fazer esse bolo para mim, os ingredientes. Apareceu a palavra de novo. Os ingredientes, você vai fazer o bolo para mim. Aí ela ficou pensando assim, mas e nós? Agora olha só o que Elias fala, continuando. Depois ele fala o seguinte, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Ora, mas ela só tinha ingrediente para fazer um. Se ela fez esse um para Elias, não tem um depois. Sim, Elias sabia que se ela fosse fiel, teria o depois. Seja fiel a Deus no pouco. Pastor, não tem quase nada. Não se esqueça dessa frase. Se você tiver coragem de dividir o que você tem, Deus terá poder para multiplicar o que você precisa. Para ela, nunca mais faltou, porque ela ousou ser fiel até mesmo no momento em que ela não tinha absolutamente nada. Até amanhã.